Olá pessoal, hoje 16 de setembro de 2019. Há 100 anos atrás nascia Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt, se vocês não viram o vídeo de apresentação desse canal, é um sacerdote monge beneditino do estado aqui do Rio de Janeiro e sua vida se iniciou, seus estudos e depois sua vida monástica se deram no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Um lugar muito bonito, se vocês não conhecem, de passagem pelo Rio, vale a pena conhecer. E Dom Estevão ele nos ilumina aqui com a revista que ele editou por muitos e muitos anos, chamada Pergunte e Responderemos. E é uma revista que ele iniciou aí na década de 50, e tem até um trechinho que fala que ele editou, foram cerca de 30 mil páginas, de 1957 até 2008, quando ele faleceu. E essa quantidade de páginas, ela dá aí mais ou menos, acho que uns 130 livros. Eu estou lendo isso aqui de um livro que eu recebi, porque eu participei, óbvio que eu não poderia ter deixado de participar, do centenário do nascimento dele lá no Mosteiro de São Bento, que foi esse final de semana passado. Mais precisamente no sábado de manhã, foram os conferencistas, foram 3 teólogos, né, doutores em teologia, e um monge beneditino. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de Dom Estevão Bittencourt, né? Tá aqui a revista do seminário. E a gente recebeu ela com alguns artigos e alguns eu quero compartilhar um pouquinho com vocês para homenagear, né? Esse dia é um dia muito feliz para mim. Mas vamos começar com a oração, não poderia ser diferente, de São Bento, né? Em homenagem aos beneditinos aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu quero começar pegando um dos livros que eu tenho de coletânea dele. Esse aqui, ele foi editado, publicado em 1990. E abrem, né, uma das partes falando, né, um pouquinho de Dom Estevão Bittencourt. Eu quero ler só 2 trechos dessa coletânea, tá? Vai dizer assim, sobre Dom Estevão Bittencourt. O primeiro aspecto a destacar em toda a obra de Dom Estevão Bittencourt é essencialmente este: fidelidade plena ao Evangelho, tal como é professado pelo magistério da Igreja, e em seus livros recorre sempre ao dado bíblico, aos santos padres e às diretrizes emanadas da Santa Sé, sem negligenciar as conquistas do método histórico-crítico aplicado à Bíblia. Suas obras sobre o Antigo Testamento e Novo Testamento trouxeram imensos progressos para o movimento bíblico no Brasil, de tal modo que foram leitura obrigatória para todos os intelectuais católicos e teólogos brasileiros que se interessavam pelo estudo sério da Bíblia. Como estudioso e homem da Igreja, procura transmitir e explicar o depósito comum da fé. Todo o seu labor teológico é plenamente um serviço eclesial, né? Um serviço à Igreja. Na revista Pergunte e Responderemos, que são as revistas que a gente usa aqui para fazer os vídeos do canal, nota-se não somente a preocupação de anunciar as verdades que pertencem à essência da fé católica, mas também o empenho pastoral em enfatizar que a Bíblia é a palavra de Deus para o povo de Deus. Além de apresentar o pensamento autêntico da Igreja em relação aos diversos ramos do saber, exegese, teologia, filosofia, antropologia, etc., Pergunte e Responderemos aclara também as verdades fundamentais da fé quando essas são impugnadas por qualquer tipo de publicação. Até hoje essa revista continua a trazer informações atualizadas sobre questões bíblicas. Até hoje ele está falando até 1990. Mas como a gente sabe, a palavra de Deus não passa. Então tudo que ele usa como doutor em teologia, doutor em filosofia, vai servir para sempre para a gente, nem que a gente tire um aspecto de alguma matéria, né, de alguns artigos dele, dessas revistas. Essas revistas estão ali atrás, olha, é uma coleção que tem mais aqui também, tem algumas coleções aqui embaixo. E sempre tem diversos assuntos aqui, todos que a gente tem tratado até agora no canal
fala, então vai ser sempre atual, né? Na verdade, a gente sempre tem como trazer Dom Estevão para a atualidade. E eu sou tão ligada a ele, eu me sinto tão ligada a Dom Estevão Bittencourt, que eu, quando leio essas revistas, a coisa que eu mais quero é que a voz dele se perpetue no tempo, né? Porque é uma referência em teologia no Brasil. E, enfim, mas vamos continuar aqui. Senão eu me perco, eu começo a falar de Dom Estevão e me perco. O segundo aspecto é o seu modo de fazer teologia sempre a partir de sua vivência espiritual. Ele realizou uma integração entre exegese científica e exegese espiritual, entre crítica e investigação teológica. Longe de se contentar com o estudo dos aspectos secundários dos textos bíblicos, ele valoriza a mensagem que eles contêm. Mensagem principal, que é uma mensagem religiosa, um apelo à conversão e uma boa nova de salvação, capaz de transformar os homens, introduzindo-os na comunhão divina. Então, ele sempre aproveitava o gancho de um assunto atual, um livro que tinha sido lançado, uma matéria de uma revista, qualquer coisa que fosse um ponto duvidoso para a filosofia ou para dentro da Igreja Católica, e levava o homem a refletir sobre a sua própria vida, suas próprias escolhas e sobre a fé cristã. Sempre trabalhando fé e razão, né? Dom Estevão tem essa marca, fé e razão, sempre colocando as duas como duas companheiras, uma ajudando a outra, sendo que a fé é maior que a razão sempre. Seu interesse pela significação teológica e religiosa da Bíblia se deve ao fato de que a palavra de Deus é portadora de valores permanentes. Olha o que a gente acabou de dizer, né? Conversão, fé, reconciliação. Sempre procura projetar em seus leitores que a igreja de ontem e de hoje, com suas normas e ritos, é expressão da iniciativa salvífica de Deus e o lugar privilegiado do encontro com Cristo e com o Pai, ao mesmo tempo que conduz os fiéis a um compromisso sério com a igreja. Dom Estevão Bittencourt lhes incute também a esperança de uma vida póstuma, que o anima continuamente em sua vivência de amor e doação a Deus, à igreja e ao mundo. Então essa coletânea em homenagem a ele foi em 90, né? Ele ainda estava vivo, e os monges se reuniram. Tão grandioso é o trabalho desse homem que eles se reuniram. E agora, como eu disse, no Mosteiro de São Bento, no sábado passado, dia 14, eu participei desse pequeno simpósio, mas eles distribuíram uma revista e eu quero partilhar alguns trechos em que se fala sobre essa questão da fé e da razão e do que Dom Estevão quis trazer como verdade. Vamos ler aqui nesse ponto que eles pegaram, eles selecionaram, né, alguns artigos de Dom Estevão, e um deles foi esse: o que é preciso para ter fé? Então diz assim, eu estou pontuando, tá? Não estou lendo todo o trecho, eu estou pensando algumas coisas. Em verdade, a fé não é o produto de um raciocínio que, bem arquitetado, mova inelutavelmente a inteligência a dizer sim. Ou seja, é uma coisa tranquila, né? Dizer sim aos olhos da fé. As verdades que se podem provar racionalmente são verdades naturais, que não ultrapassam a exígua capacidade do intelecto humano. Ou seja, sendo provadas, verdade está dita, né? O que não é a fé. Ora, as verdades da fé são estritamente sobrenaturais, são coisas que a gente não enxerga. Transcendem, não contradizem, porém, nossa fraca compreensão, ou seja, transcende a compreensão humana, mas não contradiz a compreensão humana. Pelo contrário, né? É um chamado de Deus a que nós acreditamos nas coisas que nós não vemos, né? Haja visto o que ele diz para Tomé: feliz você que acreditou porque, né? Você acreditou porque viu. Feliz aqueles que vão acreditar sem ter visto. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Ora, as verdades da fé são estritamente sobrenaturais, transcendem nossa fraca compreensão. Elas são por si evidentes a Deus e somente a Deus. Por isto, ninguém de mente sã poderá negar que 2 e 2 são 4. Essa proposição, por sua evidência, se impõe ao intelecto, queira ou não queira, à vontade. Ao contrário, a proposição Deus é uno em sua natureza e trino em suas pessoas não é por si só evidente de modo a forçar a inteligência à aceitação. O assentimento fica, no caso, dependente da vontade. É a esta que compete mover a razão a dizer sim, acredito, né? Ou não, não acredito.
donde se vê que, em última análise, o ato de fé depende do querer, né? A fé é um ato de vontade, não é um ato movido só pela razão, né? Algumas coisas a gente vai ver muita lógica e muita razão, mas tem verdade de fé como essa que ela falou, 3 pessoas em uma só, que a gente não tem como provar, mas assim, a gente acredita à luz da fé e do que Cristo falou. Deus se vai manifestando a quem lhe é fiel. Ele se dá a conhecer mais e mais pela experiência, pelo contato vivido. Assim a fé se vai tornando cada vez mais profunda e influente na conduta do cristão. É pela doação generosa de toda a personalidade da criatura à infinita personalidade do Criador que o homem mais e mais vê as coisas que Deus vê, como Deus as vê, ou seja, vai se aproximando de Deus e a realidade vai ficando mais palpável, né? A minha crença será firme na medida em que eu estiver unido por todo o meu teor de vida, não somente pela inteligência, aquele que vê a plena verdade. Então essa união com Deus é que nos faz ver mesmo as verdades da fé, né? E a gente tem, nem preciso aqui citar os exemplos das pessoas que deram a vida por essa verdade. Tão palpável isso é para elas, tão ligadas, né, com Deus elas estavam, tão íntimas de Deus elas estavam pela obediência. E aí, a gente tem falado aqui de verdade, e eu peguei uma frase aqui que é muito, eu achei ela muito bonita, assim: o ser humano foi feito para a verdade, traz em si a sede natural da verdade. Ora, a natureza, sábia como é, não pode frustrar o homem. Não raro a pessoa humana pode errar, mas, reconhecendo seus erros, vai se aproximando da verdade que lhe é dado atingir nos pontos essenciais a orientação de sua vida. Ou seja, você só encontra a orientação da sua vida se você reconhece o erro e busca a verdade, né? Que a verdade é Cristo. Aí você reorienta a sua vida na verdade, pauta a sua vida na verdade. Então, ele vai dizer aqui, no final, o amor à verdade, né? Vocês veem que eu estou buscando bastante esse conceito de verdade nessa revista. Diz assim, olha: existem no mundo muitos amores, vai dizer Dom Estevão. O amor ao dinheiro, ao poder, à glória. Há, porém, um tipo de amor que está em baixa, o amor à verdade. Aliás, que é a verdade? Já perguntava Pilatos. Existe a verdade? A sociedade contemporânea tende a relativizá-la, principalmente quando se trata de explicar o mistério do homem. As ciências naturais, em seu progresso constante, são cautelosas ao propor suas teses. O que hoje parece ser verdade em física, astronomia, em biologia, amanhã poderá ser tido como erro. A filosofia moderna é crítica e, por vezes, cética no tocante à possibilidade de atingir a verdade. Todavia, é precisamente neste mundo que o cristão há de ter a coragem de afirmar que ele conhece a verdade, com V maiúsculo. Não por ser mais inteligente do que os seus semelhantes, né? Os filósofos, os físicos, os astrônomos ou biólogos, não é isso que ele está querendo dizer. Mas porque Deus lhe revelou o verdadeiro sentido do homem e da vida. Ou seja, essa verdade com letra maiúscula é quem? Cristo. Por isso a gente pode dizer que tem um conhecimento da verdade em Cristo. Por quê? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é Cristo, homem, feito homem, né? E da vida. Por quê? Porque ele veio trazer a vida. Todo ser humano tende naturalmente para a verdade, como tende para a luz. Ele foi feito para a verdade e não para as trevas. Por isso, todo ser humano pode chegar a saber por que vive e para que vive. Porque trabalha, luta e sofre, o que haverá depois da morte. A consciência de tal verdade é fonte de paz e segurança ao viandante das estradas da vida. Ninguém se sente bem se não sabe por onde anda e nem por onde caminha. E que prova tem o cristão de que ele conhece a verdade, vai dizer Dom Estevão. Sem dúvida, viver a verdade é um risco, é aderir ao infinito, subordinando-lhe tudo o que é finito, ou seja, é desapegar das coisas que passam em troca das coisas que não passam, só que você está vendo os que passam, você não está vendo os que não passam. Por isso que ele falou, viver a verdade é um risco. Olha só que bonito, né? Contudo, esse risco se comprova como suma sabedoria se é vivenciado o quê?
corajosamente, né? Com coragem, né? Combatendo os nossos medos. Nada é tão reconfortante quanto a coerência da conduta de quem abraça a verdade e se entrega totalmente a ela. A nobreza e magnanimidade de atitudes são fonte de enorme felicidade. Os tempos atuais sugerem tais reflexões ao cristão. São tempos de intensa procura de verdade e de luz. As múltiplas correntes filosóficas e religiosas que interpelam a nossa sociedade dão testemunho de quão vivaz é a busca de verdade. Profecias, visões, sinais do além pretendem ser a resposta ao homem peregrino e sequioso. Cedo ou tarde, porém, frustram aqueles que lhes dão crédito, ou seja, porque nenhuma dessas respostas é possível ao ser humano, né? Que falta então ao mundo de hoje? Pode-se dizer que lhe falta o testemunho mais lúcido da verdade revelada por Deus e confiada aos discípulos de Cristo. Vós sois o sal da terra, diz o Senhor. Mas se o sal perder o sabor, com que o salgaremos? Os tempos confusos, cheios de linhas cruzadas e contradições fantasiosas em que vivemos, parecem estar interpelando o sal da terra e pedindo-lhe que não deixe dissolver-se o seu sabor. É a graça de Deus que salva o mundo. Graça desse Deus que quer atingir entre os homens, mediante os homens, numa contínua encarnação. Ou seja, como Cristo está presente em mim, eu, como portadora dessa verdade, convido outras pessoas a participarem dessa verdade. Ou seja, continuamente, Deus se encarna em todos nós, através do quê? Da nossa cabeça, que é Cristo. Na verdade, somos uma coisa só. Daí a pergunta: que fazes, cristão, do teu batismo? Que fazes da tua Eucaristia? Que fazes da palavra da verdade que te foi entregue graciosamente para que amasses e irradiasses? Ama a verdade e realiza o teu martírio, o teu testemunho, até as últimas consequências, ainda que isso te custe a própria vida. Dar a vida pela verdade é precioso e indispensável serviço aos irmãos. É fonte de profunda alegria. E Dom Estevão diz isso do alto, de toda a sua vida dedicada a responder perguntas que contradiziam verdades da fé. Então ele fala sobre a verdade com o amor de quem se dedicou e deu a vida por ela. Não só a verdade Cristo, o homem, a verdade é a vida, mas a verdade da própria igreja, que foi colocada no mundo pelo próprio Cristo, a figura de Pedro, e por isso tanto ele faz remissões aos ensinamentos, ao magistério da igreja, aos padres da igreja, porque sinal de obediência, sinal de quem busca a verdade com humildade. Então, Dom Estevão, para resumir, é um homem de uma estatura franzino, magrinho. Mais uma vez eu vou dizer que eu conheci na minha crisma. Minha mãe era minha professora de crisma, na nossa turma, e ela, como assinava essas revistas que ela me passou depois, tinha um contato direto com Dom Estevão, porque até foi falado isso no simpósio, ele estava sempre aberto a receber as pessoas, a pegar o telefone, conversar com quem ligasse para ele para tirar dúvida. E minha mãe é testemunha disso, porque quantas vezes minha mãe ligou, às vezes até do interior do país, perguntando, tirando dúvidas sobre fé, porque era catequista, e ele ia lá e atendia o telefone. Então eu tive a graça de vê-lo pessoalmente. Eu fui atingida por essa figura, por esse santo homem, E eu acredito tanto na santidade dele que eu peço continuamente para que ele interceda na minha vida. E queria deixar registrado aqui um momento que eu passei com ele. Eu estava muito gripada e eu reluto muito em tomar remédios. E estava passando mal já uns 3 dias com uma dor de cabeça absurda. E teve um dia que estava tão grande, que eu falei, amanhã eu vou no hospital ver o que é isso, Eu vou ver se realmente não pode ser uma coisa que eu precise tomar algum medicamento. E eu estava com tanta dor, que eu imediatamente fechei os olhos e pedi para Dom Estevão Bittencourt que me tirasse a dor só por aquela noite, para uma noite eu poder dormir tranquila. E assim que eu invoquei o nome de Dom Estevão, a dor de cabeça passou imediatamente. E no dia seguinte, de manhã, ela voltou. Ou seja, sumiu misteriosamente para que eu pudesse dormir,
se ela voltou de manhã, porque ela já deveria ter ficado lá o tempo inteiro, mas não. Eu tenho certeza que foi uma ação imediata de Dom Estevão Bittencourt. E eu não me canso de pedir a intercessão dele para minha vida, né? Eu sou uma dessas que levanta a bandeira da beatificação e da santidade desse homem, que eu tenho certeza sobre isso. E tenho certeza também que vocês conhecendo melhor ele, aí pelo link que eu deixei no vídeo de apresentação, e por todos esses vídeos que a gente vai partilhando aqui, eu tenho certeza que vocês também vão começar a pedir a intercessão dele e vão começar a ver que grandiosa amizade é essa que Dom Estevão tem conosco, teve com a humanidade, dedicou sua vida. Então fica aqui minha homenagem nesse centenário do aniversário dele, partilhando essa alegria que eu tenho e agradecer principalmente a Deus pela vida dele, pelo dom da vida dele, que frutificou aí na vida do professor Felipe Aquino, por exemplo, que é um dos discípulos dele, e vai continuar frutificando nesse canal, em tantos outros em que as pessoas queiram citá-lo ou precisem citá-lo, né? Porque como ele é uma autoridade na teologia, não tem como a gente vê, como não citar Dom Estevão Bittencourt. Então eu vou rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão dele sobre esse canal, e sobre nossas vidas, né, sobre a nossa conversão que é diária, sempre lembrando que a nossa busca pela verdade, como disse Dom Estevão, envolve sacrifício. Vamos pedir a Nossa Senhora que, lá da comunhão que ela já, com certeza, que ele tem com ela nos conceda todas as graças que Dom Estevão puder dar nas nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dom Estevão Bittencourt, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.